Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje iremos resolver questões do Enem, questões que envolvem razões trigonométricas. Então vamos lá iniciar nossa aula. Aqui pessoal, temos a nossa primeira questão, que foi do Enem de 2017, e ela diz o seguinte: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por Ix igual a K vezes o seno de x, sendo K uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Quando x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo. Então, vê pessoal, vamos tirar aqui algumas informações importantes do enunciado da questão. Ele disse primeiro que a intensidade luminosa é calculada através dessa expressão I de x igual a K vezes o seno de x, onde esse K ele é uma constante. Então, observa que o valor da intensidade luminosa vai depender do ângulo, tá? Vai depender do ângulo. E o que está acontecendo? Ele disse que esse ângulo ele pode variar aqui de 0 a 90 graus. Então, quando x é igual a 30, então para x igual a 30 graus, essa intensidade luminosa ela vai ser de quanto? Vai ficar aqui, ó, I de 30 graus igual a constante vezes o seno de 30. A gente já sabe que o valor do seno de 30 é 1 sobre 2, então aqui vai ficar ó, K vezes 1 sobre 2. Tá? Então o que é que está acontecendo? Ele quer saber aqui a intensidade luminosa, de quanto ela se reduz percentualmente em relação ao seu valor máximo. O valor máximo aqui, que esse x pode ser, então vou colocar aqui, ó, máximo. Esse valor máximo para x, ele já deu aqui um intervalo, ó, que o x ele pode variar de 0 a 90 graus. Então, o x máximo vai ser igual a 90 graus. Então, vamos calcular essa intensidade luminosa para x igual a 90 graus. Então, vai ficar aqui I de 90 graus, I de 90 graus, igual a K vezes o seno de x. Só que o x agora é 90 graus. Então, fazendo aqui, o seno de 90 graus é igual a 1. Então, nós vamos ter aqui que essa intensidade vai ser K vezes 1. Ou seja, vai ser a própria constante. Observa, pessoal, que não me interessa aqui saber o valor dessa constante. Tá? Então, o que é que está acontecendo? Ele quer saber ó, a redução percentual que está acontecendo. Tá? Então, veja, a gente tinha aqui um valor de K, e ele, no valor mínimo aqui, que é para quando o x for 30, ele vai ser aqui K sobre 2, né? K vezes meio, que é K sobre 2. Então, qualquer valor que você reduz a metade, quer dizer que ele se reduziu, né? Que a sua redução foi de 50%. Isso para qualquer valor que você tiver. Se você tem um determinado valor e reduzi-lo a metade, a gente sabe que isso é uma redução de 50%. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Então, essa foi a nossa primeira questão do Enem resolvida. Vamos lá, a próxima. Aqui, pessoal, temos a nossa segunda questão do Enem, que no caso foi uma questão de 2014, e ela traz o seguinte para a gente. A quantidade de certa espécie de crustáceos, medida em toneladas, presente num trecho de mangue, foi modelada pela equação Q de T igual a 600 sobre 6 mais 4 vezes o seno de WT, onde T representa o número de meses transcorridos após o início de estudo e W é uma constante. O máximo e o mínimo de toneladas observados durante este estudo são respectivamente. Então, pessoal, observem aí que ele quer saber quem é o máximo e quem é o mínimo de toneladas. Então, observem. Vejam só. Quando a gente está trabalhando com a razão trigonométrica seno, tá? Na razão trigonométrica seno, o menor valor que o seno pode assumir é -1, tá?
é menos 1. E o maior valor que ele pode assumir é 1. Isso acontece por conta do ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui uma observação para vocês, que, por exemplo, aqui, ó, o seno, quando a gente quer olhar para o seno de um ângulo, a gente olha aqui para a vertical, nesse segmento que eu vou marcar aqui de azul. Então, o que está acontecendo? Esse segmento de azul aqui é onde o seno ele varia na vertical, tá? E como esse círculo aqui tem raio unitário, o menor valor que ele assume é aqui, no caso no menos 1, e o maior valor lá em cima no 1. Por isso que o seno ele está aqui nesse intervalo. Então, feito essa observação, o que é que nós vamos fazer? Iremos calcular aqui o valor máximo da nossa razão. Então, o valor máximo da razão, que no caso lá é a expressão, e iremos também fazer aqui o valor mínimo da razão. Então, o mínimo da razão. Essa razão que eu estou falando, pessoal, é a expressão que nós estamos trabalhando lá em cima, aquela expressão Q de t. Então, vejamos o que é que vai acontecer. Quando nós temos uma razão, ela terá o maior valor possível quando o denominador for o mínimo. Tá? Quando o denominador for mínimo. Então, observe que quando a gente pega aqui uma razão e divide aqui pelo um valor pequeno, a gente vai ter que essa razão ela vai aumentar, né? O valor dela vai ficar grande. E vai acontecer aqui também analogamente que a razão ela vai ser mínima quando o denominador for máximo. Então, se você pega qualquer número aí e divide por um valor grande, você vai obter uma razão bem pequenininha, um valor pequeno, tá? Então, pessoal, considerando aí esses valores de máximo e mínimo, a gente vai considerar agora a nossa expressão que ele deu aqui, considerando aqui que ela está dependendo aqui desse valor do seno. Então, se eu quero aqui, inicialmente, que o denominador ele seja mínimo, a gente tem que pegar, obviamente, o menor valor para o seno, tá? Então, o seno, aí, o menor valor que a gente tem é igual a menos 1, de acordo com esse intervalo que eu expliquei para vocês. Então, se o seno for menos 1, o que é que vai acontecer lá na nossa expressão, tá? Vamos ficar com 600 sobre 6 mais 4 vezes o seno. Só que esse seno é igual a menos 1. E vamos aqui fazer as nossas contas. Então, vai ficar aqui 600 sobre 6 menos 4. Se a gente fizer aqui, né? 6 menos 4 aqui vai dar 2. E 600 dividido por 2 vai ser aqui 300. No caso aqui, o valor máximo aí que a gente vai ter é de 300 toneladas. Vamos agora utilizar esse raciocínio para quando o denominador ele for máximo. Se o denominador é máximo, isso quer dizer que o seno ele tem que ser o maior possível, ou seja, esse seno ele tem que ser igual a 1. E eu vou fazer essas contas agora. Observem, vamos ficar com 600 sobre 6 mais 4 vezes 1. Então, pessoal, eu estou tirando isso aqui lá da expressão que ele nos deu. Então, vai ficar o seguinte aqui. 600 sobre 6 mais 4. Então, isso aqui vai ficar 600 sobre 10. Sobre 10, deixa eu consertar aqui. Que vai dar igual a 60. Então, a gente observa que o menor valor que aquela expressão vai assumir é 60 e o maior valor é 300. Então, como ele quer aí o valor máximo e mínimo, respectivamente, ou seja, na ordem, os valores serão 360. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente será a letra D.
Continuando com a nossa aula de resolução de questões do Enem, trazemos aqui a terceira questão. E ela diz o seguinte: um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de t seja dado por. Então, nós temos aí uma expressão, R de t igual a 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes cosseno de 0,06t. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de. Então, pessoal, vindo aqui por nosso enunciado, ele diz aqui, que o valor máximo se refere aqui ao apogeu e o valor mínimo se refere ao que ele chama de perigeu, certo? O que ele quer fazer aqui é calcular o valor de S. Então, eu vou escrever aqui o valor de S, ou seja, a expressão, né? Melhor dizendo, a expressão que representa S. E ele disse que S é a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, tá? Então, S é a soma no apogeu e perigeu. Como esse apogeu e perigeu se refere ao máximo e mínimo, então S vai ser o valor máximo, que a nossa expressão lá vai assumir, somando o valor máximo com o valor mínimo, tá? Então, a gente precisa saber quem são esses valores. Então, vejamos, pessoal. Nós temos aqui que essa expressão, ela envolve aqui o valor do cosseno. Então, o raciocínio que iria utilizar aqui, ele é semelhante ao que fizemos na questão anterior. Então, o que é que acontece? Olhando para o ciclo trigonométrico, o cosseno de um ângulo, ele também varia de menos 1, a 1, tá? De menos 1 a 1. Então, o menor valor possível aí para o cosseno é menos 1 e o maior valor possível para ele é igual a 1. Então, são esses valores aqui do intervalo que nós vamos trabalhar, menos 1 e mais 1. Então, veja, para esse valor ser máximo, ou seja, para a gente estar no apogeu, então, o valor máximo, ele vai acontecer quando a nossa razão tiver o maior valor possível. E para isso acontecer, esse denominador aqui, ele tem que ser mínimo. Então, usando o mesmo raciocínio que já utilizamos aqui nas questões, o denominador é mínimo. O denominador é mínimo. Aí veja o que é que acontece. Lembrando que esse máximo aqui que eu estou me referindo, eu estou falando da razão. Então, aqui, para deixar bem claro, a razão vai ser máxima quando o denominador ele é mínimo. E a razão, ela vai ser mínima? Ou seja, a razão ela vai ser mínima? Vai ser o menor valor possível? Quando acontecer o seguinte. Quando o denominador é máximo. Quando o denominador é máximo. Aí vê, pessoal, se nesse primeiro caso aqui do apogeu, né, que a gente quer lá o valor da expressão sendo o máximo. Se o máximo acontece quando o denominador é mínimo, então para esse denominador da expressão ele ser o menor possível, o cosseno ele tem que ser igual. O cosseno ele tem que ser igual a menos 1, tá? Tem que ser igual a menos 1, que é o menor valor aí que o cosseno ele pode assumir. Então, o que a gente vai fazer aqui é essas contas, substituir aqui o cosseno por menos 1 lá na nossa expressão. Vou fazer aqui de outra cor para ficar mais claro para a gente.
Então, fazendo aqui nossos cálculos, nós temos lá na expressão 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes o cosseno. E o cosseno mínimo que a gente está trabalhando aqui é menos 1. Então, que precisamos fazer esses cálculos aqui. Então, vamos ficar com 5.865 sobre 1 menos 0,15. Se a gente fizer aqui o restante dos cálculos, vamos ficar com 5.865 sobre 0,85, que é o valor de 1 menos 0,15. Essa divisão aqui, ela vai ser 6.900, tá? Então, no apogeu aí, o valor aí vai ser 6.900, tá? Agora vamos calcular aqui lá no mínimo. Lá no mínimo, o denominador ele tem que ser máximo. E para o denominador ele ser máximo, o que é que tem que acontecer? De acordo com o intervalo que nós escrevemos lá em cima, o denominador vai ser máximo quando o cosseno ele for igual a 1, tá? Então, se você divide um número por um denominador grande, a gente vai ter como resultado um valor pequeno. Então, vou aqui marcar novamente aqui de azul e vou fazer as contas agora para o cosseno igual a 1. Então, o que é que a gente vai ter? Vê só, pessoal. Lá na nossa expressão nós temos 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes o cosseno. No caso, o cosseno que a gente quer aqui é 1. Pois estamos trabalhando com o maior valor possível para o cosseno. Então, vai ficar aqui, ó, 5.865 sobre 1 mais 0,15. Fazendo aqui nossos cálculos, vamos ficar com 5.865 sobre 1,15. Resta para a gente aí efetuar essa divisão, que será igual a 5.100. Então, gente, vocês percebem aí que já encontramos o valor da expressão aí para o apogeu e para o perigeu, ou seja, os valores máximo e mínimo que a expressão pode assumir. Então, ó, o valor máximo aqui é 6.900 e o valor mínimo é 5.100. Então, agora nós vamos trabalhar aqui com o valor de S. Vamos calcular agora. Então, aqui esse S ele vai ficar o valor máximo mais o valor mínimo. O valor máximo 6.900 e o valor mínimo 5.100. Fazendo aqui essa simples adição, nós vamos encontrar aqui 12.000. Então, o valor da soma que esse cientista aí ele quer calcular tem que ser 12.000, e isso aí está na alternativa B, que é a resposta da nossa questão. Então vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão do Enem. E a questão diz o seguinte: uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório, que tem a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostrado na figura. Considere que a base do reservatório tenha raio R igual a 2 raiz de 3 e que sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Se a altura do reservatório é 12 metros, a tampa a ser comprada deverá cobrir uma área de... Então, gente, deixa eu só consertar uma coisa aqui para vocês. O raio aqui é 2 raiz de 3, tá? Então, vou fazer aqui essa raiz aqui. Então, é 2 raiz de 3. Isso aqui é o raio da base. Então, vou marcar aqui para vocês o raio da base. Então, aqui seria 2 raiz de 3, tá? 2 raiz de 3. Aí, o que é que está acontecendo, pessoal? Vê só. Ele quer saber aqui a área desse círculo de cima. No caso aqui, que é a tampa do reservatório. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou traçar aqui a altura desse reservatório. Aí, vejam. Então, a altura ficaria mais ou menos aqui, né? A altura do reservatório. Aí, veja, se aqui é a altura, temos um ângulo aqui de 90 graus,
e esse ângulo aqui do outro vértice, ele já foi dado. Então, vejamos o que é que a gente tem. Se isso aqui é um tronco de cone, os centros desses dois círculos, da base e da parte de cima, né, da tampa, eles estão alinhados. Então, eu vou traçar aqui o segmento aqui, alinhado. O segmento aqui alinhado. E o que é que a gente vai ter? Vou completar aqui e vamos formar aqui um retângulo, tá? Vamos formar aqui um retângulo. Esse retângulo, ele é importante para a gente, porque se ele quer descobrir a área desse círculo maior, a gente tem que saber aqui a medida do raio desse círculo. Então, esse raio aqui é o que a gente quer descobrir, tá? Porque a gente sabe que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Como a gente não conhece o raio, não tem como descobrir a área do círculo. Então, vamos lá encontrar esse raio. O que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vê só. Eu vou marcar para vocês aqui em azul. Eu vou marcar para vocês aqui em azul esse segmento de reta aqui, ó, paralelo aqui à altura do reservatório, tá? Então, estou marcando aqui esse segmento paralelo aqui à altura do reservatório. E o que é que vai acontecer? Se eu pegar esse triângulo aqui e der um giro nele aqui, de 180 graus no sentido anti-horário, a gente vai perceber que esse triângulo que eu marquei aqui de azul para vocês, ele vai ficar aqui na parte de cima. E esse ângulo de 60 que está lá embaixo, ele vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá bem? E a gente já sabe que a altura do reservatório é 12. Então aqui eu vou colocar 12 para cá e 12 para cá, pois temos aqui segmentos congruentes. Então veja, gente, o que é que temos aqui? Veja, esse segmento aqui, que é 2 raiz de 3, que é o raio do círculo menor, ele é igual a essa medida que eu estou marcando aqui de azul para vocês, ó. Então, aqui também é 2 raiz de 3. E nós precisamos encontrar esse outro pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de x, tá? Então, nesse caso aqui, o raio que estamos procurando, o raio do círculo maior, é 2 raiz de 3 mais x. E para encontrar esse valor de x, eu vou desenhar aqui esse triângulo que está com o ângulo de 60 lá em cima. Então, esse triângulo retângulo aqui, ele está mais ou menos assim. Aqui eu tenho 60, o ângulo de 90, aqui é x e essa medida aqui é 12. Então, olhando para o ângulo de 60, nós temos que o 12 é o cateto oposto e que x é o cateto adjacente. E a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a razão trigonométrica tangente. Portanto, irei trabalhar aqui com a tangente de 60 graus para encontrar o valor de x. Então, como é que vai ficar? Tangente de 60 igual a cateto oposto, que no caso é 12, sobre o cateto adjacente, que é x. Então, aqui irei fazer as contas agora. A gente sabe lá daquela tabela trigonométrica que construímos aí numa aula anterior, que a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, vamos ficar com raiz de 3 igual a 12 sobre x. E o que resta aqui para a gente agora é fazer as contas, sabendo que o denominador desse raiz de 3 aqui é 1. Então, vai ficar raiz de 3 vezes x igual a 12. Logo, o que a gente tem que fazer aqui, é pegar 12 e dividir pela raiz de 3. Então, toda vez, pessoal, que tivermos aqui uma raiz, né, um número irracional no denominador, uma raiz irracional, a gente precisa racionalizar esse denominador. E o que quer dizer isso? Racionalizar quer dizer tirar a raiz do denominador. E para isso, a gente vai multiplicar aqui o numerador e o denominador dessa fração por raiz de 3. Multiplicando, a gente vai ficar com esse x, ó, 12 vezes raiz de 3 sobre raiz de 9, que no caso é raiz de 3 vezes raiz de 3. E aqui fazendo as contas, vamos ficar com 12 raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 9, que é 3. Logo, a gente pode dizer que esse x é 4 raiz de 3. Lembrando que aqui deu 4 porque eu dividi 12 por 3. Então, veja, gente, ó,
A gente já sabe dessa expressão aqui que o raio que a gente está procurando, ele é igual a 2 raiz de 3 mais x. Só que já encontramos aqui esse valor de x. Então, o nosso raio vai ficar 2 raiz de 3 mais x. Lembrando que o x é 4 raiz de 3. Somando aí esses radicais, nós vamos ter que o raio é 6 raiz de 3. Lembrando que isso aqui está em metros, pois a altura que estamos trabalhando e o raio menor também está em metros. Agora, pessoal, que já encontramos o raio do círculo, o que falta aqui para a gente é calcular a sua área. Então, como é que vai ficar aqui para a gente a área desse círculo? É π vezes o raio ao quadrado. O raio acabamos de encontrar. 6 a raiz de 3, tudo ao quadrado. Fazendo as contas, vamos ficar com π vezes 6 ao quadrado aqui é 6 vezes 6, 36. E raiz de 3 ao quadrado aqui vai dar 3. Então, o que a gente vai encontrar aqui ó, é π vezes 36 vezes 3. 36 vezes 3 é 108. E temos aqui ainda 108 multiplicado por π. E isso daqui está em metros quadrados. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente é a letra B. Aqui, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. E nesse finalzinho aqui eu queria propor uma questão para vocês que também foi do Enem. Eu queria que vocês tentassem fazer aí a questão, postassem lá nos comentários se conseguiram ou não fazer. E vamos lá, pessoal, vamos estudar, vamos em frente e até a próxima aula.